Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Na edição de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os santos que fazem parte da maçonaria. Em específico, São João. Hoje, dia 21 de junho, estamos aí próximo do dia de São João, dia 24 de junho. Hoje também é o solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul, solstício de verão no Hemisfério Norte. E a gente vai procurar fazer um pouquinho dessa relação, né? O que tem a ver São João com maçonaria, o que tem a ver santo com maçonaria. Então, estamos aqui novamente com o professor Hamilton, professor Tiago, sejam bem-vindos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre os santos na maçonaria. Olá, boa tarde, professor Álvaro, boa tarde, professor Hamilton, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. E uma honra estar aqui novamente. E vamos debater sobre os santos da maçonaria, que por fora, né, a gente fala São João Batista, São João, mas na maçonaria tem santo. Hoje Santo Antônio, não tem Santo Antônio? Não tem. E hoje nós vamos discutir sobre isso. Então, já vou perguntar para o Hamilton, né? De quando que a maçonaria, o porquê que a maçonaria começou a falar de santos, né? Essa história relacionada com religião. Se a maçonaria a gente prega que não é uma religião. Olá, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com o professor Tiago, o professor Álvaro. Nesse momento nós podemos falar um pouquinho sobre maçonaria, né? E é bem colocado pelo professor Álvaro isso daí. A maçonaria, ela começou os trabalhos dela operativos para quem? Quem que tinha dinheiro naquela época, né? Nós estamos falando aí no século XVIII, século XVII e meio, talvez. Para baixo ainda, né? Para baixo, né? Desde o século X em diante, isso. 12, 13. E para onde ela começou a trabalhar? Ela trabalhava para a igreja, construía para a igreja os operativos, né? E quem tinha dinheiro era a igreja. Então, os santos surgiram primeiro na igreja, porque o Império Romano foi por Constantino, que era imperador romano, virou papa, e precisava absorveu as festividades pagãs do Império Romano. Então, entrou São João nessa jogada aí, e depois a maçonaria, e depois no século XVIII... Constantino tem uma certa aversão a ele, né? Porque apesar de ele ter fundado o cristianismo, ele que obrigou todo mundo a ser cristão, fez o concílio de Nicéia lá em 326, sabe que ele mandou matar o filho e depois matou a esposa, né? Sabem disso, né? Seria bom... Mas virou cristão, né? Então... Tudo bem. Mas... E sobre a Salomé, professor Álvaro? A Salomé a gente já vai falar lá para frente quando falar de São João Batista, né? Isso. Então, o cristianismo começou ali, né? Exato. Ele começou... Constantino. O cristianismo começou com Constantino, né? E depois a maçonaria... como que esses santos apareceram na maçonaria? A maçonaria construía para a igreja, que era quem tinha poder econômico na época, né? E os construtores, eles usavam os períodos solsticiais, que é isso, no dia 24 de junho, né? E em dezembro também nós temos solstício de inverno e solstício de verão. Então, eles demarcavam o quê? O início da parada da construção, porque chegou o inverno, né? Neve, frio, hemisfério norte, nós estamos falando isso daí, do hemisfério norte. Hoje, no hemisfério sul, nós entrada solstício de inverno, mas nós estamos falando do solstício de verão no hemisfério norte, no dia 24 de junho. E eles entravam no período de descanso no inverno e depois no verão de plena atividade daí. E aí começaram a associar o São João Batista e São João Evangelista, né? Normalmente solstício dia 21 de junho, 21 de dezembro, São João Batista 24 de junho e São João Evangelista 27 de dezembro. E como associava-se, trabalhava-se para a Igreja Católica, é que nós já falamos algumas vezes, né? Sempre que eles iam começar as obras, faziam uma reza, invocavam a igreja, invocavam algum santo. E aí foi se criando essa dependência dos santos. Tanto que também já falamos da fundação da primeira potência, da Grande Loja de Londres, em 1717. Ela foi fundada exatamente no dia 24 de junho de 1717, em homenagem a São João. E aí disse, então, São João Batista, né? 24 de junho, São João Batista, é o padroeiro da maçonaria. Essa data é muito importante para a maçonaria, se você for observar o calendário. O professor Álvaro sabe isso daí, o Tiago também. Tudo acontece, as cerimônias principais da maçonaria acontecem nesses dias. Mas não por uma questão de religiosidade, por uma questão solsticial. Ela tem um significado de início de um trabalho ou de parada de um trabalho. Então, as instalações são feitas ali, os banquetes ritualísticos são feitos ali. Tem que explicar o que é a instalação.
São aonde... Banquetes. Banquete todo mundo sabe o que é, mas... Tem que explicar para o pessoal o que é uma instalação. É mais fácil. A instalação é quando um venerável mestre assume uma loja. O presidente da loja, ele é colocado na presidência. Então, existem cerimônias para isso, são cerimônias ritualísticas e tal. E várias cerimônias também se aproveitam do solstício, mas pelo significado não religioso, pelo significado simbólico dela, né? Do que significa ela. Vejam que, né, essa história dos solstícios já vem de outras religiões mais antigas, né? O pessoal começou a cultuar o sol e observava. Então, de repente, o sol está em cima aqui, bem no meridiano, bem em cima de mim ao meio-dia. Determinada época do ano, ele cai cai por um lado. No outro ano, época do ano, ele cai para o outro lado. E aí, isso é que eles chamaram de solstícios. Então, foi muito para um lado o inverno, foi para o outro lado o verão. E as religiões surgiram, basicamente, as religiões primitivas, em cima disso. E essa tradição foi se perpetuando. Exatamente. A Igreja Católica absorveu um pouco dessa parte de religião, com a data de 25 de dezembro. Até os mais esotéricos associam um solstício com o São João Batista, o outro solstício com o São João Evangelista, dizendo que são as duas paralelas. Na verdade, se a gente for estudar a geografia, as duas paralelas são os trópicos. Trópico de Capricórnio, lá no hemisfério norte. E o Câncer. Não, Trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul. Câncer. E Câncer no hemisfério norte. Professor Hamilton, eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Hamilton. Não, o professor falou de construção. De construção. E tem o solstício de descanso. De inverno. De inverno. Certo. E também tinha as plantações também, professor? Claro, exatamente. O simbolismo é esse. Você, na entrada do inverno, o que quer dizer a primavera, né? A primavera, todo mundo está feliz, porque o sol vai aparecer. Nós temos que imaginar uma terra onde tudo é gelado, tudo é escuro e tal. Quando se inicia a primavera, o que acontece? O sol chega, todo mundo planta, tem muita fertilidade na terra, as coisas vão florescer, as pessoas vão comer bastante, não precisam comer comida que está estocada do inverno. Então, isso tem a ver com a produção. Os primeiros calendários dessas religiões primitivas foram feitos para isso, porque eles precisavam saber quando ia ter uma época propícia para a plantação e quando ia ter que colher, para se precaver no período de seca, no período de inverno, de neve, né? A gente está falando do hemisfério norte bem para cima, então, uma região que neva muito. Agora, vamos pedir para o professor Álvaro falar sobre São João Batista agora. Mas São João Batista todo mundo conhece, né? Batizou Jesus às margens do Jordão. Ele era chamado São João Batista porque ele pregava o batismo, né? E daí vem o nome dele. E foi ele o último profeta antes da vinda de Jesus, né? E foi ele que batizou Jesus, lá nas águas do Jordão. Então, esse tempo atrás a gente estava conversando e alguém perguntou assim, mas então João Batista ele era muito mais velho que Jesus? Porque ele batizou Jesus? Não. Ele não necessariamente precisava ser muito mais velho, porque a vida de Jesus, a vida de pregação dele começa aos 30 anos. Então ele vai ser batizado lá aos 30 anos. Né? Então eles eram meio contemporâneos ali. A diferença entre os dois era muito, muito pequena. Muito pequena. E tanto que tem passagem na Bíblia, lá nos Evangelhos, que Jesus exalta o trabalho de São João Batista, dizendo que ele que era a pessoa grande lá que estava fazendo um grande trabalho. Né? Não era Jesus, era o João Batista. João Batista que acabou perdendo a cabeça, né? Que era primo... Ele era primo de Jesus. Primo de Jesus. Até então, eu imaginava que João Batista era bem mais antigo. Por causa dessa história. Porque eles achavam, batizou Jesus lá recém-nascido. Não, foi batizar Jesus aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade. Isso. E depois, a outra parte que é conhecida é que a Salomé, né, pede a cabeça dele. O que o pessoal não sabe é o porquê que ela pede. Foi a mãe dela que mandou pedir, mas por quê, né? E tem um livro do Flávio Joséfos, a história dos Hebreus, muito bom, um livrinho grande, assim, sei lá, algumas 1000 páginas. Dois dedinhos. Assim, 20 centímetros. Mas é um livro muito bom que ele conta com detalhes a história dos Hebreus. E aí ele narra essa parte. Então, o que acontece? Herodes, o grande, aquele Herodes que mandou matar as criancinhas lá quando Jesus nasceu, ele mandou matar todas as crianças, acho que com menos de 3 anos, né? Para que aquele futuro rei não pegasse o lugar dele, não nascesse ou não tomasse o lugar dele. Então, aquele era Herodes o Grande. Ele teve 5 filhos. Um deles faleceu, aí teve Herodes Antipas, que é esse da cabeça de São João Batista. Teve um outro Herodes Felipe, teve um outro só chamado Felipe, e o outro que eu não recordo o nome.
Aí, quando Herodes o Grande faleceu, ele dividiu as regiões que ele governava e chamou as regiões de tetrarcas. Então, cada um ficou cuidando de uma região. Herodes Antipas ficou com a Galileia. Herodes Filipe, que governava, era um péssimo governante, muito ruim. Então, o pessoal de Roma mandou ele para Roma para ele ficar lá quietinho e não fazer nada. E os outros dividiram as outras regiões. Herodes Antipas vai visitar o irmão dele, Herodes Filipe, em Roma. Se engraça com a esposa do Herodes Filipe, Herodíades, que já tinha uma filha chamada Salomé, e leva as duas para a Galileia e começa a conviver com elas. E São João Batista sabe dessa história e começa a pregar contra, dizendo que Herodes não podia ter feito aquilo de desposado a esposa do irmão dele, né? Então, o fato ali, Herodes Antipas, ele não gostava de São João Batista porque ele pregava o evangelho, porque ele pregava a paz. Não, ele não tinha nenhum problema com isso. Ele manda prender porque ele começa a brigar ou falar mal da esposa dele porque ele não aceitava aquele tipo de relação. E aí manda prender. Nem manda matar, manda só prender. Só que acontece daí num dia lá, eles fazem uma festa, Salomé dança para Herodes, Herodes fala para a menina assim, pode pedir o que quiser que eu vou te dar. Achando que ela pedir dinheiro, ouros, terras. Ela vai, fala com a mãe e a mãe fala assim, olha, a Herodíades fala para ela, não, peça a cabeça do João Batista porque o João Batista está falando mal de mim, porque ele não concorda de eu deixar um irmão para ficar com o outro. E aí, São João Batista perde a cabeça. Então essa é a história mesmo. Triste narrada. fim. Pois é. Então você veja, né? O João Batista, ele era um cara correto, numa postura correta. Que é o que a gente espera dos maçons hoje, né? Sim. Tinha uma postura correta. Isso aí que você está fazendo está errado. Não importa porque você é rei. Eu vou te dizer, rei, você está errado. Mais um símbolo, né? Mais um simbolismo para a maçonaria. A gente tem outro simbolismo, já que de Moleque a gente já falou dos templários. Também. Preferiam morrer na fogueira a revelar os segredos ou dizer que não, que a gente adora o diabo mesmo para poder salvar a pele. Não, a gente não adora o diabo, a gente teme a Deus e preferiam morrer na fogueira. Então, esse é o simbolismo que a gente traz lá de São João Batista. Sabendo que, geralmente, nós temos uma religião, né? Nós da maçonaria. Não é que só que a gente fala de de João Batista, né? São João Batista. Tem outros São Joãos também. Eu não sei se tem vários São João. Tem vários São João. Depois, não sei se o professor Álvaro pode comentar. Os dois principais seriam esses, né? Relacionados aos solstícios. Uhum. São João Batista e São João Evangelista. Tem outro que o pessoal gosta muito, que é o São João Esmolero, ou São João da Escócia, que surgiu lá no ano 530, 550, acho que ele nasceu, que ele ajudava muito aos pobres, né? E aí depois os Cavaleiros Templários ou os outros, uma outra ordem de cavalaria, adotam ele como patrono também, em virtude das beneficências que ele fazia para os pobres. Então esses acho que são os três principais São Joões. A gente até pode falar, né? Quando a gente lá dentro de uma loja maçônica, a gente tem um disco que a gente vem de uma loja de São João, Justo e Perfeito. Sim. Né? Vem dessa história. Vamos pedir para ele mostrar, então, isso, o professor... Nós trouxemos um documento. O professor trouxe um documento bem antigo, né? Que relata isso. É antigo aqui no Brasil, no Paraná, né? Esse documento é da loja União Paranaguense. Esse documento é um processo eleitoral de 1846. Eu acredito que seja o documento mais antigo da maçonaria do Paraná hoje. Então, vocês podem ver ali que elas falam os muito respeitáveis irmãos, em cumprimento do artigo 140 do Regulamento Geral da Ordem Maçônica, a loja de S, né, que é abreviado São João. Então, essa era uma loja de São João já em 1846. Essa é a loja primaz da maçonaria no Paraná. Ela é a mãe da maçonaria do Paraná. Essa loja é a União Paranaguense. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita faz uns 4 anos, já 3 anos, e nós encontramos esses documentos em Brasília, no Grande Oriente do Brasil, e essa loja é uma loja que tem muita história e ela tem no título dela, ela fala sobre isso, que é isso que o professor Álvaro acabou de falar, uma loja de São João. Então, porque o padroeiro das lojas maçônicas é São João. São João, tanto faz São João Batista como São João Evangelista. Eles só definem os momentos que se comemoram algumas datas. Nós temos uma loja em Paranaguá, a loja Perseverança, que ela em 1871, é a minha loja inclusive,
ela comprava a libertação dos escravos e ela se reunia todo dia 24 de junho, no dia do dia de São João, numa sessão magna, e nesse dia ela fazia o sorteio da compra de escravos, meninas com menos de 4 anos. Foi a primeira loja a fazer isso no Brasil. Depois, outras lojas no interior de São Paulo começaram a fazer, e esse movimento, o movimento abolicionista já existia no Brasil, né? Isso começou em 1869. Então, essa loja fazia isso. Nós temos documentos disso, temos os nomes das primeiras meninas que foram compradas e tal. E as mães precisavam ser de boa conduta. Até nós conversamos sobre isso hoje, então é muito interessante isso. E é a história nossa do Paraná aqui, né? Essa é a nossa história. Do Paraná e do Brasil. Do né? Paraná e do Brasil, com que certeza. faz parte também, né? Com certeza. A maçonaria paranaense aqui é muito forte, tem muito no... o número de irmãos é grande. Grande. Proporcionalmente, e é uma das maiores do Brasil. Do país. E ativa, né? E ativa. E ativa. Maçonaria ativa. No Paraná, maçonaria ativa. E aproveitando, então, que estamos na Semana de São João, como o Hamilton falou, é a semana que nós trocamos os presidentes das lojas, né? Então, a gente aproveita e faz sempre nessa semana, e inclusive o presidente da potência, né? Eu e o Hamilton fazemos parte do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Então, sábado passado, acompanhamos lá a troca do nosso grão-mestre, o irmão Paulo Socher, que está nos assistindo hoje. Então, deixamos aqui um abraço, irmão Paulo, né? Obrigado pela audiência, por nos acompanhar, que é o nosso irmão que está assumindo a direção do Grande Oriente do Brasil durante 4 anos aqui. Então, Grande Oriente do Brasil, Paraná, né? Grande Oriente do Brasil, Paraná, local. Desejamos aí todo sucesso ao irmão, né? Conte conosco para o trabalho aí. Todo sucesso. O GOP também, o Grande Oriente do Paraná também. Christian Flores, nossa. Mas o Christian ainda está, né? Ainda os outros demais. Quem trocou foi apenas o Grande Oriente do Paraná. Do Brasil, Paraná. Uhum. E Grande Oriente do Brasil também. Uhum. A potência máxima. Também trocou. Então desejamos aí sucesso tanto aos veneráveis que assumiram as lojas, sucesso, né? Já que estamos começando aí um novo ciclo de São João, a nosso eminente irmão Paulo Socher e a todos os obreiros, irmão, né? A todos os irmãos. Um irmão muito preparado, né? Para assumir E o Tiago, ele quer mandar um abraço aí para a avó dele. Para minha avó, que está assistindo. Que está assistindo hoje também. Ela falou, olha, para minha tia, Joelma, eu quero assistir hoje, não perco. Geralmente ela assiste depois. Hoje eu quero assistir, quero ver ao vivo o meu neto, os colegas, os amigos dele. Um forte abraço, vó. Eu até comentei com os meus irmãos aqui, meus colegas. Eles mandaram também um forte abraço para minha avó. E também gostaria de mandar um abraço para o venerável mestre da minha oficina, que está assumindo lá. Irmão Eliseu, sucesso nessa nova caminhada. Estarei junto aí como orador da minha loja para auxiliar ele nos trabalhos. E avante! Isso aí. Faltou falar sobre São João Batista, então já que você está falando, pode continuar aí. A gente falou sobre São João Batista bastante. Evangelista. Então fala sobre evangelista. O que você quer falar sobre o grande evangelho? Amado. Não, o irmão Álvaro pode falar aí que... Só porque eu fui coroinha, né? Ele está mais preparado que nós para falar sobre ele. Eu fui coroinha. O evangelista, teoricamente, é o mesmo do que escreveu o Evangelho, era o discípulo mais novo de Jesus, né? Era um dos discípulos mais novos, foi o que escreveu o Evangelho, teoricamente, e depois o que escreveu o livro do Apocalipse. Né? Ele foi isolado lá na ilha de Patmos, teve as revelações e escreveu o livro do Apocalipse. O pessoal até, esse tempo atrás, a gente estava discutindo aqui que é um profeta. Né? Que a gente foi ver, então João Batista foi o último dos profetas? Ser profeta, na definição do dicionário, é aquele que tem revelações por Deus. Então, João Evangelista também foi um profeta. Foi talvez o último, né? Quem sabe, né? E depois tem Maomé. Sim. Né? Porque Maomé também diz que teve a revelação de Deus. Né? O anjo também apareceu para ele, então também é profeta. Essa foi aquela dúvida de segunda-feira. Exato, porque a gente ficou na dúvida. Quem foram os últimos profetas? Sim. Foi no Antigo Testamento? Foi o próprio João Batista que... mudança para o novo? Foi o João Batista que fez a mudança? Claro. Né? Ou teve depois? Daí a gente chegou à conclusão, não. Tem no mínimo São João Evangelista e depois Maomé. Outra coisa, tem lojas, e nós acabamos não falando sobre isso, vamos falar rapidinho agora que está no finalzinho, mas dá tempo ainda. Tem lojas que tem no título
São João da Escócia, São João de Escócia. Uhum. Eu já vi documentos antigos com lojas assim. Essas lojas são o professor Álvaro falou, O Smoller. do São João Smoller. Então, elas teve muita influência da maçonaria francesa, porque a maçonaria no Brasil, ela teve a maior influência de inserção dela foi da maçonaria francesa. Então, com certeza, no início das lojas, muitas delas se chamavam assim, Loja Maçônica de São João da Escócia, que é o São E João. depois vem o título ainda, né? Que nem aqui, Isso. aquela que o professor mostrou, né? Isso, Loja de São João com o título de isso, exatamente. União Paranaguense. Exatamente. Loja de São João com o título de Universitária. Universitária, 13 de maio, 31. Mas sempre era de São João. Isso, exatamente. Então, São João Batista de batismo, São João Evangelista por causa do Evangelho, Do Evangelho e Apocalipse. do Apocalipse, e o da Escócia. São João da Escócia, ele era do pessoal de Jerusalém, dos Jerusalém. peregrinos de Os Jerusalém, peregrinos, né? isso. E daí começou a ajudar os pobres, mendigos, ajudar a curar, levar os enfermos. E aí foi adotado pelas ordens de cavalaria. Mas os principais, né? Bom, Então, para ótimo. finalizar, os principais é isso mesmo. São João Batista e São João Evangelista, relacionado aos solstícios. Solstício, as Solstícios. datas, né? Remetendo lá às religiões antigas. ainda. Foi muito bem explicado. É como porque a maçonaria, a gente sabe, ela trabalha com símbolos, ela instrui através de símbolos, e isso é um símbolo, é um símbolo para instruir, e não é religião, né? Não é o São João religioso, ele é o Exato. símbolo só. É o que ele fez, é o que foram essas pessoas, Essas né? Isso. pessoas. Perfeito. Para você ver, né? Não é a maçonaria, não é, ela não. Eu não quero deixar em dúvida os ouvintes lá. Nós não somos uma religião, Não. mas sempre tem um estudo, um campo ou outro que acaba envolvendo, né? Uma história, Muito, porque significado. se a maçonaria é um estudo de moral, as religiões também são. Então, ela tem que estar atrelada, né? Os ensinamentos são muito próximos, para não dizer que são iguais. Sabendo que ele não é católico, não é evangélico, não é Sim, espírita. sim, ele é eclético. Ela é eclética. E outra coisa, ela surgiu no seio da religião, porque ela trabalhava para a religião. Quem fazia as construções, nós estamos falando do período operativo, não do especulativo, quem construía, que tinha dinheiro para construir, era a igreja. Né? Perfeito. Então, ela surgiu ali. Perfeito. Mandar um abraço para todo mundo que precisar. Falta o Nelson. Falta o Nelson. Mandar um abraço pro Nelson da prefeitura, ele está ouvindo a gente lá. Isso. Ele tá ligado nos 33 RPM, né? 33 RPM. Ele quer fazer um programa chamado 33 RPM. Ixi, não podia dar dica agora, já dei um nome para os outros. Mas tudo bem. O Nelson, ele é lá da prefeitura, ele trabalha com as cidades educadoras. Nosso irmão lá também. Muita gente boa e sempre tá nos assistindo aí. Um abraço aí, Nelson. Os ouvintes no Facebook, Projeto Uniacácio, se quiser curtir a nossa página, entre em contato com a gente, Uniacácia lá no Facebook. Instagram nós não temos, mas temos também o uniacácia.org. Também se quiserem entrar na nossa página da internet. E eu acho que é isso, né, professor? Isso aí. Professor Marcamos outra conversa outro dia. Marcamos outra conversa. Então, Universo maçônico. Também falar do projeto Uniacácia. E também da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Uninter. É isso aí. Alô? Obrigado, então, pela presença do irmão. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Até o nosso próximo programa.